explicar, Tarcísio. Os últimos 3 anos depois que nós aprovamos esse projeto, e ele foi ao Senado e ao voltar com a emenda, nós não tínhamos outro mecanismo de fazer alguma mudança que não fosse a proposta da emenda. Cabia à comissão aprovar a proposta do Paim, estendendo a todos, e é isso que o Kleber disse, ou rejeitá-la. Aprovamos no sentido de colocar em votação para abrir uma outra esfera de negociação. O ano passado, o ministro Pimentel estava acenando, no mês de agosto, setembro, com a possibilidade de estender o reajuste do mínimo para quem ganhasse até 3 salários mínimos. E o que aconteceu? Aí veio a crise econômica. Nos últimos 3 anos, nós já fizemos o cálculo, para cada 3 anos que se passa, o aposentado e pensionista tem a perda de 1 salário referente àquilo que ele aposentou. Esse ano foi 12,5% de reajuste do mínimo e 5,4% o reajuste do aposentado e pensionista com relação à correção inflacionária. O ano passado foi 9% contra 4,5%. O ano retrasado foi 8,7% contra 4%. Quer dizer, a perda é progressiva. A perda é progressiva a cada 3 anos. Então quem recebe 3, daí a 3 anos vai estar recebendo 2. Quem recebe 2, daí a 3 anos já vai estar igualado com o mínimo, que é o valor do reajuste sendo dado. Então, tem que se fazer essa correção por 2 motivos. Primeiro, estender a uma classe de trabalhadores aposentados, são só 9 milhões que já estão fora do valor mínimo, que os 15 milhões já recebem o valor da correção do salário mínimo. Por quê? O Kleber disse bem. Primeiro, nós tivemos o perdão da dívida, anistia dada a ONGs e OCIPs. Algumas ONGs e OCIPs investigadas pela Polícia Federal, alvo de investigação da Polícia Federal. E o perdão da dívida atingiu a 5 bilhões da Previdência. A negociação com os municípios, que nós defendemos, votamos favorável. A renegociação dos municípios, que estendeu por mais 240 meses, quer dizer, por mais 20 anos, a dívida dos municípios com a Previdência, com o INSS, é algo em torno a 25 bilhões. E quem paga essa conta é o pobre coitado do aposentado e pensionista, que hoje volta a ser arrimo de família. O que aconteceu com a crise? Os pequenos municípios, aí 80% dos mais de 5 mil municípios brasileiros, sobrevivem basicamente da renda dos aposentados e pensionistas. E o que o aposentado e pensionista passou a fazer? O cara era trabalhador. E aí ele sustentava a sua família. Aí o seu filho casa, a sua filha casa, ou forma, e fala assim, ó, te dei a formação, agora vai, toca a sua vida. Agora, quando ele atinge no momento da idade em que ele deveria desfrutar disso com a sua aposentadoria, ele volta a ser arrimo de família, porque o seu filho, a sua filha, volta para casa, porque estão desempregados. E volta para casa, não volta sozinho, não. Volta com a nora, volta com o filho, volta com o genro, volta com a filha, e volta para casa e fala, pai, você tem que me acolher. E o aposentado que incorre nas deficiências da idade, o que é natural, o aposentado que tem que comprar mais remédio, que a pressão aparece, o aposentado tem que comprar remédio, que a diabetes aparece, ele tem que ter gastos com medicamento, ele ainda tem que receber de braços abertos o seu filho, a sua filha, com mais o apensado, a mulher ou o marido de isentos. A mais, né? Então a sua despesa aumenta e depois você acha que eu estava liberado da minha família no sentido de dar a eles a formação e eles tocarem a vida. Agora estão desempregados e o sentimento paterno, materno, você sabe, acolhe. E acolhe com essa deficiência, quer dizer, aperta para o aposentado. E nós temos municípios que 80% do movimento deste município, de comércio, de serviços, se faz através da renda dos aposentados e pensionistas. Um município que eu vou te citar de Minas Gerais, Santos Dumont, que vivia basicamente do sistema da SR3 da rede. Com a aposentadoria e com a privatização da rede ferroviária, o Santos Dumont hoje sobrevive basicamente da renda dos aposentados e pensionistas que vivem naquele município. E não tem nenhum incremento que possa desenvolver aquele município. Se você está dando um arroz para o aposentado e pensionista, você está castigando a cidade na possibilidade do seu desenvolvimento. Não há criação de gado na região? Não há nada, é um prejuízo. Nós tivemos, o sistema de reforma do maquinário da rede era feito, a oficina da SR3, que era a maior subestação da rede, funcionava em Santos Dumont, aquilo foi fechado, hoje é privatizado, então as pessoas... Virou uma cidade fantasma. Se aposentaram e hoje vivem basicamente de aposentados e pensionistas que giram o comércio da cidade e estes muito apertados pelo arroxo do vencimento que é dado aos mesmos. Então a gente tem, por 2 lados, o benefício do governo para alguma coisa e o prejuízo ao mesmo tempo desses municípios que sobrevivem através dos aposentados. Há que lembrar que o governo reajustou o Bolsa Família, que é a política compensatória para aqueles que não tinham ou que não geraram riqueza no Brasil ao longo de suas vidas de trabalho, que é só para compensar as vítimas da pobreza, o governo reajustou o Bolsa Família em 9%.
e o aposentado e pensionista teve um reajuste de 5,4%. Agora, deputado, os senhores são do partido do governo, né? PSB, PSB e PRB. Isso não cria nenhum constrangimento, não? Não cria porque o governo está noutra posição antagônica. Eu acredito que todos nós viemos para cá, e eu, assim, de forma muito específica, eu fui eleito pelo Partido dos Aposentados da Nação, o PAN, que incorporou isso ao PTB, e hoje eu estou no PRB por uma questão de fusão que me permitiu fazer isso. E a minha posição aqui ela é muito clara. Eu voto com o governo, sou governista, mas na questão do aposentado e do trabalhador, eu não posso ter uma outra definição a não ser apoiar as causas do trabalhador. E quero aqui registrar que esse governo que nós apoiamos é um governo que tem ajudado a diminuir a desigualdade de renda em nosso país. Isso é um fato. E se a política do governo é distribuição de renda, fazer chegar às mãos do trabalhador um pouco mais de renda para fazer girar na economia, uma das formas assim, essenciais é essa questão da política de apoio ao aposentado. Eu vou colocar aqui um ponto que o Júlio há de concordar comigo, que eu acho que é fundamental. São duas situações. A primeira, que é muito grave e que está tramitando na casa, que está também quase que pronto para votação, é o fator previdenciário. E vou dizer por que é importante nós linkarmos ele com o PL 01. O fator previdenciário, para você ter uma ideia, o próprio secretário executivo, em uma revista do Ministério, colocou que traz um grande prejuízo para o trabalhador. De fato, o cidadão, o homem, com os requisitos para aposentadoria, ele perde 30% no ato da concessão. Ou seja, o trabalhador que ganhava R$1.000, no ato da concessão, com todas as garantias e os direitos já inerentes a ele, o benefício dele de 1.000 cai para 700. Da mulher é um pouco mais grave. De 1.000 cai para R$600. Ou seja, há um prejuízo no caso do homem de 30%, no caso da mulher aproximadamente 40%. Então veja, no ato da concessão já houve esse prejuízo. E ao longo dos anos, com a aplicação de índices diferenciados, ou seja, pela não indexação das aposentadorias e pensões ao mínimo, há uma defasagem natural. Então o trabalhador perde duas vezes. Ele perde no ato da concessão e perde ao longo dos anos com a aplicação desse índice de reajuste. Portanto, nós, mesmo por ser da base, não podemos ser a favor de uma política que vem tirando especificamente do aposentado suas garantias. Nós aqui defendemos, acima de tudo, de que esse homem, essa mulher, que contribuiu, que trabalhou, que ajudou no desenvolvimento do nosso país, ele precisa e merece, no momento da sua velhice, quando ele mais precisa, ser amparado por este governo. Esse governo que quer ver, ao longo dos anos, a diminuição gradual da desigualdade de renda. E essa é uma forma. E a fórmula é essa, é poder garantir minimamente um pouco mais de respeito ao aposentado, a esses homens e mulheres, e a forma de poder fazê-lo é agora. Casa, por exemplo, se manifestar de forma favorável ao PL 01, que é um projeto do governo, como bem disse o Júlio, que é oriundo do PAC, foi o primeiro que veio para cá na questão do plano de aceleração e crescimento. Quer dizer, a Câmara